O vento cortante da madrugada soprava sem piedade. Kurai permanecia imóvel, encarando o horizonte com olhos que ardiam de determinação. Sua jornada estava apenas começando, e cada passo era um lembrete cruel da dor que o trouxe até ali. Mas Kurai não era o tipo de homem que se permitia ceder às fraquezas. Sua espada, um símbolo da força negra que corria por suas veias. Seu espírito, moldado pelo sofrimento e pela vingança. Ainda no início de sua caminhada, ele havia cruzado com monstros que fariam homens comuns tremerem. Mas Kurai os enfrentou com ferocidade, guiado não apenas pelo desejo de se tornar mais forte, mas pela necessidade de encontrar respostas. Quem era ele agora? Um homem? Ou uma criatura forjada pela escuridão? Os dias passavam como borrões, e Kurai caçava monstros sem descanso. O sangue de suas vítimas manchava suas roupas, mas o verdadeiro peso que ele carregava era outro. Não era apenas poder que ele buscava, era controle. Controle sobre a força bruta e devastadora que ardia em seu interior. Para Kurai, cada batalha era um teste. Cada inimigo derrotado era um pedaço de si mesmo que ele recuperava. Ou talvez que ele perdia. Foi em uma vila esquecida pelo tempo que Kurai encontrou o velho. Um homem encurvado pelo peso dos anos, mas com olhos que ainda brilhavam como brasas. O ancião falava de um monstro que habitava cavernas profundas, um ser que nenhum homem comum ousaria enfrentar. Um teste, dizia ele, para aqueles que desejavam alcançar o verdadeiro poder. Você não busca o poder pelo poder, garoto. Eu vejo isso em seus olhos. Sua dor é um grilhão, mas também é a lâmina que empunhas. Se deseja afiar essa lâmina, vá e encare o que vive nas cavernas do sul. Kurai ouviu aquelas palavras como se fossem um desafio pessoal. Sem hesitar, partiu em direção ao local indicado pelo ancião. Suas mãos firmes sobre a empunhadura da espada e seus pensamentos fixos na promessa que havia feito e que o mantinha vivo. Atravessar as florestas que cercavam as cavernas era um teste por si só. Bestas ferozes e seres corrompidos pela escuridão o atacavam sem cessar. Mas Kurai enfrentava cada batalha com ferocidade e precisão. Seus golpes cortavam o ar como trovões e seus inimigos caíam como folhas secas ao vento. E ainda assim, ele sabia que aquilo era apenas o prelúdio para algo muito mais mortal. Diante da entrada das cavernas, Kurai hesitou por um instante. Não por medo, mas por respeito. Algo dentro dele sabia que aquele confronto seria diferente. O ar ali era pesado, carregado com o cheiro de morte e desespero, mas nada disso o faria recuar. Com passos firmes, ele adentrou o labirinto sombrio, guiado apenas pela luz fraca de sua lâmina e pela força de sua própria determinação. O monstro surgiu das sombras como um pesadelo encarnado, uma criatura de proporções grotescas, com olhos que brilhavam como carvões em brasa e garras afiadas como lâminas. O combate foi brutal. Kurai lutou com tudo o que tinha, sua espada cortando o ar com uma velocidade mortal. Mas o monstro era implacável. Golpe após golpe, Kurai sentia seu corpo enfraquecer. Mas era em momentos como aquele que sua verdadeira força emergia. No auge do desespero, Kurai encontrou uma brecha. Com um grito de fúria, ele desferiu um golpe certeiro que atravessou o coração da besta. Com a criatura caída diante dele, Kurai percebeu que aquilo que buscava não se encontrava apenas em vitórias ou derrotas. O verdadeiro desafio era confrontar a escuridão dentro de si. Kurai sobreviveu, mas a jornada estava longe de terminar.
Cada vitória o levava para mais perto de sua verdade e mais profundo em sua própria escuridão.